Uma boa noite a todos. Mais uma vez, é importante nós pensarmos como é bom estar aqui, nessa paz que é peculiar a um templo de Jesus, e aqueles que estão também nos acompanhando e aqui não estão pela internet, também ficam os nossos votos de paz, que certamente a espiritualidade também alcança esses irmãos onde quer que estejam, desde que nós coloquemos o nosso coração realmente à disposição de palavras salutares que aqui humildemente pretendemos trazer a respeito de Jesus. E nesse primeiro dia do ano de 2019, uma reflexão para todos nós tem que ficar bastante firme em nossos pensamentos. O que nós vamos fazer nesse ano? O que nós fizemos no ano passado? E quando nós chegamos em questionamentos como esses, nós podemos fazer um exercício mental e pensarmos no ano de 2019 como uma grande sala repleta de espelhos por todos os lados, no teto, no chão, em todas as laterais. E assim que nós entramos nesse ano, nós adentramos a essa sala, que tipo de imagem nós vamos querer ver refletida ali? Quando nós entramos nesse novo ano, nós vamos ver exatamente o quê? O reflexo de alguém que tem perspectivas, que tem sonhos, que tem objetivos a serem alcançados, mas que talvez na outra sala, também repleta de espelhos, que acabou de sair, não tenha gostado dos reflexos que tenha visto. Ou seja, no ano de 2018, talvez a nossa caminhada não tenha sido a contento do nosso coração. Mas 2019 pode ser diferente e a cada dia nós temos uma nova oportunidade nesse ano. Então, ao entrarmos nessa sala, que nós possamos devagarinho ir nos preparando, ir procurando tirar aquilo que nós não gostamos em nós. Por exemplo, algumas pessoas não gostam do cabelo virado para a direita e procura pentear para o lado esquerdo. Então, que nós possamos procurar ficar exatamente da forma que nós almejamos, mas que esse objetivo tenha muito a ver com a parte espiritual que cabe a cada um de nós. Não apenas a aparências externas e materiais. Aqui também são necessárias reflexões para que também possamos passar pelo equilíbrio material necessário, mas nunca esquecendo o fator espiritual, que é de grande relevância. Imaginemos agora o novo ano que está começando com Jesus. Se nós até agora conhecemos Jesus, ouvimos falar, até lemos um pouco sobre Jesus, mas nós estamos sentindo que Ele ainda de fato não está no nosso coração. E não é que Ele não queira estar, Ele está sempre disponível para todos nós, em todos os momentos, sobretudo naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos em que escorrem lágrimas dos nossos olhos. Lá nós teremos a certeza, no momento de silêncio total do coração, que alguém está conosco. E esse mestre nos ensinou que Deus nunca nos desampara. Então não importa a dificuldade que tenhamos tido no ano de 2018 ou nos anos anteriores, ou as que venhamos a enfrentar, os desafios que nós percorreremos nesse ano de 2019, a certeza que deve ficar é que nós nunca estaremos desamparados. O fato é que nós precisamos fazer com que Jesus adentre de fato em nossos corações. E essa parte é
toda nossa. Então nós temos que tentar nos aproximarmos pelo melhoramento, pela conduta, pelos pensamentos, pela espiritualização do ser. Isso tudo é necessário. E quando falamos das modificações que a presença de Jesus pode fazer em um ser, logo nós podemos pensar na forma que o Espiritismo nos apresenta Jesus. Ele nos apresenta de maneira bastante complexa, ou seja, com muitos dados, mas ao mesmo tempo de maneira simples, falando que Jesus é amor, que Jesus é um amigão, que é o modelo e guia da humanidade, que nós podemos nos inspirar, copiar, porque no mundo da publicidade a gente ouve bastante. Nós temos que copiar aquilo que é bom. Não há problema em copiar ideias boas, mas, claro, evitando o plágio. Mas, nesse caso, copiar a conduta de Jesus é o que de melhor nós temos como um norte em uma bússola, porque a conduta moral do Cristo é algo realmente incrível. E o Espiritismo nos apresenta Jesus como o grande médico das almas e também o educador das almas. Então, são dois caminhos que fazem com que nós reflitamos. Todos nós somos espíritos imortais e Jesus é o educador de almas, então ele tem muita coisa para nos ensinar. Se todos nós, espíritos imortais nessa caminhada, passamos por sofrimentos, Jesus pode nos ajudar, por ser o grande médico das almas. Então são dois caminhos bastante vastos para que a gente percorra. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, no capítulo 7, intitulado A Presença de Jesus, traz algumas reflexões importantíssimas com relação à relevância de Jesus no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. E diz que a presença de Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando-a em favor da sombra que permanece dominadora. A luz do mundo que o mundo não tem sabido aproveitar. Então, nós temos um grande recurso para que nós caminhemos com mais firmeza, porém, nós não utilizamos e caímos mais vezes do que seriam necessárias nas areias movediças da existência. É como ignorar Jesus ou seus ensinamentos, desde que nós tenhamos ouvido falar de alguma de suas obras, ou do quão bom ele foi e continua sendo como governador espiritual do planeta, ignorar tudo isso é como morar numa biblioteca e ainda ser analfabeto. Porque o contato com o Mestre, ele é muito intenso. E Joana de Ângeles fala justamente disso, dizendo que ninguém que tivesse qualquer tipo de contato com ele, com Jesus, permanecia como antes. Então ele era um poderoso agente de mudança nas pessoas, um poderoso agente modificador nas pessoas, e continua sendo, desde que nós estreitemos esse caminho com o Mestre, essa distância que só nós impomos. E é em Jesus, às vezes, que nós vamos conseguir apertar o botão Start para a mudança. Porque, às vezes, nós colocamos porque tem alguns de nós que, com muita força de vontade, às vezes até de maneira não acreditando em Jesus, em Deus, ou de maneira ateísta, algumas pessoas conseguem fazer verdadeiras mudanças em suas vidas.
não obstante o seu desacreditar em qualquer tipo de religiosidade, Deus, Jesus. Conseguem. Mas boa parte das pessoas vai encontrar em Jesus o botão start para as mudanças que nós devemos operar na nossa vida, que nós devemos alcançar. Mudanças que vão nos fazer mais felizes, embora nós ainda não pensemos assim. Então, é muito fácil, nesse novo ano que se inicia, nós aliarmos o tema de hoje, a presença de Jesus, como algo que deve ser muito bem observado por nós, feito um recurso de que nós podemos utilizar para alcançar aquilo que nós realmente precisamos enquanto espíritos nessa caminhada. É importante se observar isso. Como é a caminhada com Jesus e como é a caminhada sem Jesus. Emmanuel, no livro Fonte de Paz, ele traz uma informação sobre essa correlação de Jesus, Ano Novo, Natal, e diz o seguinte, que a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente ao Ano Novo, ou seja, antes, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. E ainda vai dizer lá no finalzinho da mensagem que o primeiro, o Natal, renova a alegria e o segundo, o Ano Novo, reforma a responsabilidade. Nós precisamos nos sentir mais leves para realmente ter forças de realizar aquilo que a gente precisa fazer, ou seja, as nossas responsabilidades. É muito complicado estar distante desta fraternidade universal que se opera no Natal. É um momento vibracional do planeta muito mais leve, muito mais ameno. E quando nós nos colocamos de costas para isso, nos sentimos um pouco capengas, porque aí vem o Ano Novo, momento de responsabilidades, e da onde a gente vai tirar a alegria, a vontade de fazer, de realizar, a força? É importante nós observarmos essa reflexão de Emmanuel, dizendo que a sabedoria da vida nos trouxe primeiro o Natal para que primeiro nós tivéssemos essa leveza, essa alegria que o momento da memória do nascimento de Jesus nos traz, para que depois nós encaremos sim as responsabilidades de um ano novo que são necessárias que empreguemos. Voltando ao livro Libertação do Sofrimento, do Espírito Joana de Ângeles, lá nós encontramos a seguinte afirmação sobre Jesus, dizendo que ele era um profundo conhecedor da psique humana. Ou seja, ele conhece cada um de nós de maneira incrível, de maneira profunda. Então, por que, na hora do sofrimento, não solicitar ajuda para quem nos conhece talvez melhor do que nós? Porque o processo de autoconhecimento, para boa parte das pessoas, ainda não é algo cotidiano, ainda não é algo presente em nossas vidas. Talvez nós não nos importemos ou não demos ainda o verdadeiro crédito à importância de se autoconhecer, de fazer um mergulho para dentro de nós e ver de verdade quem é esse ser, o que esse ser quer, o que esse ser precisa para ser feliz, para avançar. E essa solicitude que nós devemos exercitar, pedindo para Jesus forças quando necessário, faz parte da humildade que nós devemos ter. Reconhecer que nem sempre nós vamos conseguir sozinhos
E sempre vai haver um amigo a nos inspirar, a nos dar forças. Uma característica que Joana de Ângeles traz sobre Jesus é bastante interessante, dizendo que Jesus não precisava gritar, gesticular nervosamente, impor silêncio para se fazer ouvido. Não precisava de nada disso, como nós costumamos ver às vezes na sociedade, ainda hoje. Para que tenhamos a atenção de alguém, precisamos gritar, gesticular, fazer aquele shh para chamar a atenção. Jesus não precisava de nada disso. Por conta da luz que emanava dele, dessa autoridade moral que lhe era peculiar, do conhecimento que extravasava, que brilhava demais e fazia com que as pessoas ficassem admiradas. Então, além de chamar a atenção, as pessoas se sentiam fisgadas. Era uma conexão muito forte com este Espírito que esteve entre nós, aqui na Terra, e continua no coração de cada um de nós como governador do nosso órgão. Joana de Ângeles, para que a gente siga nessa reflexão do Espírito Joana de Ângeles, diz que agora, de uma forma mais direcionada a cada um de nós, mesmo que te distancies por capricho, desequilíbrio e aflição, a sua irradiação, ou seja, a irradiação de Jesus, está em torno de ti, envolvendo-te até que te conscientizes da necessidade de absorvê-la. É aquela parte que nos cabe, abrir o nosso coração, porque Jesus está à nossa volta sempre que precisarmos. É só realmente nós querermos. E ainda diz que nessa sublime energia nós encontraremos, ou encontrarás, reforço para as lutas, paz para as tribulações, sofrimentos, esperança para os momentos difíceis, amor para repartires com todos, inclusive com aqueles que se te inimizaram e tentam criar embaraços para o teu avanço na conquista da luz. Aqui algo nos chama muita atenção. Amor para repartires com todos. Nessa presença de Jesus, nós vamos encontrar uma forma de aumentar o nosso potencial de amar as pessoas. O nosso potencial, entre tantos que todos nós temos, chamado amor, nessa presença, nesse contato com o Mestre, ele se intensifica, se desenvolve e nós precisamos compartilhar isso. Não é para ficar aqui. Amor em excesso a nós mesmos pode ser entendido como egoísmo. Então nós precisamos, sim, amar o nosso ser, mas o nosso próximo também, as pessoas que estão à nossa volta. Jesus amava a todos. E para fechar a reflexão do Espírito Joana de Ângeles, neste livro, Libertação do Sofrimento, capítulo 7, ela diz o seguinte, o Espírito diz o seguinte: pensa em Jesus quando te encontrares indeciso ou em sofrimento. Não é que Jesus vai resolver para nós o nosso problema. O problema é nosso, nós temos que aprender a resolver. Mas, se nós pensarmos nele no momento, essa conexão se faz, porque ele está aguardando. Então, essa conexão se fazendo, essa luz toda que está à nossa volta, aguardando para entrar no nosso coração, para fazer uma limpeza na nossa alma, de lava-jato às vezes, isso tudo acontece, nós conseguimos parar para pensar com mais paz, equilíbrio, serenidade e tudo, incluindo os problemas, começa a se modificar na nossa volta. Nós conseguimos até alçar voos para assistir a nossa problemática mais de cima.
quando a gente olha mais de cima, nós conseguimos ver até o final disso tudo. Porque nenhum sofrimento é eterno. Nenhum sofrimento vai acontecer para sempre. Em algum momento vai acabar. A gente só precisa olhar com mais calma em relação a isso. No livro O Redentor, no capítulo 26, Edgar Armond vai trazer uma importante colocação a respeito da importância das curas de Jesus na história da humanidade. Por que era necessária essa exemplificação na frente das pessoas, às vezes em praças públicas, às vezes nas sinagogas? Por que esse tipo de exemplificação à frente de todos? Para que chamar a atenção? E diz o seguinte, que a doutrina que Jesus pregava exigia realizações objetivas e imediatas. Tinha que ser para ontem, tinha que aparecer. Exigia ação, fatos, resultados. Não concepções teóricas, filosóficas, cerebrais, mas decisões e transformações íntimas e ações no plano coletivo. Porque de teoria, a humanidade à época já estava muito bem servida. Era necessário mais do que isso. Era necessário que o cristianismo viesse exemplificando essa estreiteza que o ser humano deve ter da divindade que o criou. E não apenas palavras, mas sim fatos. E quando as pessoas se curavam, ainda Jesus dizia, a tua fé te salvou. Mostrando que o nosso potencial enquanto seres humanos é o grande fator que pode operar a maior parte das mudanças na nossa existência ou agora, com o conhecimento do Espiritismo, em nossas existências. Em todas. Para a gente ter uma ideia, nessas curas, nessa necessidade de se chamar a atenção, Jesus, na sua primeira visita à cidade de Cafarnaum, que fica a cerca de 200 quilômetros de Jerusalém, ele, logo de início, dentro de uma sinagoga, participou de um fato conhecido como o episódio da possessão. Mas não foi só esse. Também, lá em Cafarnaum, se operou a pesca maravilhosa e por 2 vezes o episódio da multiplicação dos pães. Mas com relação à possessão, no Evangelho do Evangelista Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 27, o evangelista narra como aconteceu esse episódio, dizendo que vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado, na sinagoga os instruía. Admiravam-se da sua doutrina porque ele os instruía como tendo autoridade, aquela autoridade moral de que falávamos antes. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que exclamou a Jesus: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei que és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando de forma firme e até ameaçadora, diz aqui o evangelista, disse: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Ficaram todos surpreendidos que uns aos outros perguntavam: que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele dá ordem com o império e até os espíritos impuros obedecem. Era necessário que se chamasse a atenção. E Jesus, mostrando a importância de cada um de nós, dizendo que vós sois deuses,
nos deixa muito claro que hoje, por exemplo, com o Espiritismo, nós também, obviamente auxiliados pelos benfeitores espirituais, conseguimos operar antigamente chamados milagres, bem parecidos, bem semelhantes como esses. Num processo de obsessão, às vezes as pessoas que estão com atitudes bastante diferentes às quais eram peculiares a si, vêm a uma casa espírita, por exemplo, e descobrem que estão em um processo obsessivo, ou seja, que um espírito inferior, no sentido de moral, os perturba. E que esse espírito deseja algo e que é necessário que se auxilie esse espírito para que nós sejamos auxiliados. As pessoas que laboram em um centro religioso, obviamente bem embasados pela doutrina espírita e auxiliados pelos benfeitores, conseguem realizar este tratamento. Jesus, com sua autoridade moral, apenas pedia para que saísse e o espírito saía na hora. Mas nós também podemos fazer os, entre aspas, milagres na nossa vida. Se a nossa vida parece estar caindo, mas despencando, barranco abaixo, nós podemos correr mais rápido, segurar essa vida e com muita força trazer para cima. Porque nós temos os potenciais para isso. E nós temos também o auxílio necessário para que isso aconteça. Jesus, como citado por Marcos, realizou esta que hoje nós conhecemos por desobsessão, por tratamento espiritual, realizou este fato num dia de sábado, o que entre os judeus não era algo legal, não era algo legítimo. O dia de sábado era um dia sagrado. Por quê? Porque o dia de sábado era o dia para fazer a conexão com a divindade, o dia para que realmente nós parássemos tudo, dedicássemos ao Senhor. Mas as pessoas sofrem em dia de sábado também. A caridade também pode e deve ocorrer em dia de sábado. Todo dia é dia de caridade. Todo dia as pessoas precisam de ajuda. A todo momento as pessoas sentem fome. As pessoas sentem o desequilíbrio de uma vida material em excesso. Todos os dias. Então não tem dia em que nós não podemos auxiliar alguém. Jesus com isso mostrou que não foi o homem feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. Que o homem tem esse tipo de autoridade em relação aos seus dias, à sua programação, à sua rotina, sobretudo se esta rotina for para fazer o bem. Aí nós teremos todos os advogados espirituais a nos defender, de maneira metafórica. É importante também nós fazermos um mergulho no contexto social, no contexto da época de Jesus. Por que as pessoas ficavam tão doentes? Por que o ambiente era tão propício para que se realizassem essas curas? Porque lá naquela época existia uma pequena parcela que tinha bastante dinheiro, bastante riquezas. E a grande maioria era pobre. Se hoje o mundo ainda é desproporcional, naquela região de Jesus também era. Então, essas pessoas que viviam na pobreza, naturalmente, não tinham acesso ao estudo, portanto, estavam mais ligados à ignorância, do não saber,
do não saber como proceder quando algo de que não conheciam acontecia. Normalmente também viviam, por conta da pobreza, próximos a uma série de imundícies, falta de higiene, o que também proporcionava, hoje, através da ciência, nós sabemos, várias doenças catalogadas, registradas por conta da falta de higiene. Ou de morar próximo a animais que, com a sua urina, no caso dos ratos, transmitem a leptospirose, que hoje é registrada. Mas naquela época não se tinha esses registros. Mudanças de temperatura, a própria seca, aquele pó, doenças respiratórias, a própria promiscuidade das pessoas, ainda dentro da ignorância de não saber. Tudo isso gerava uma série de complicações para as pessoas, normalmente para aquelas da classe mais desfavorecida. Então era uma série de problemáticas até que apareceu o Salvador, até que apareceu Jesus, o médico das almas que curava não só possessões, mas Jesus curou o que era chamado de lepra na época, curou os leprosos. Algumas doenças nem eram de fato a lepra, mas não eram catalogadas à época, então se chamava de lepra. Curou deficientes visuais. E outros tantos casos, como também o da mulher que perdia sangue, que nós encontramos também no Evangelho do evangelista Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34. E a história é a seguinte: então uma mulher que havia 12 anos, sofrendo com hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, ficou sabendo do Salvador, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos tocar-lhe as vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo o potencial que havia em si mesmo, aquela virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos, até ironizando a situação, porque muitas pessoas estavam à volta, lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se aos pés e declarou toda a verdade. Disse-lhe então Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada da tua enfermidade. Essa cura chama muito a atenção porque não foi provocada por Jesus. Jesus não foi até a mulher que perdia sangue e disse: eu vou te curar. Não, foi o processo inverso. A moça que sentia que precisava de cura e que tinha em seu interior mais profundo a certeza de que ao chegar próximo de Jesus seria curada, começou esse processo. E é nesse caso que nós podemos nos inspirar muito, sobretudo agora, nesse ano novo que se inicia. Porque se nós colocarmos a luminosidade de Jesus dentro de nós, e se no momento certo, normalmente naqueles mais difíceis, nós tivermos a certeza de que Jesus vai nos amparar, a situação vai ocorrer de forma diferente. É importante essa certeza que gera fé. E a fé, Jesus disse, é que salva, é que melhora, é que muda.
Então não há situação difícil. Não há situação mais difícil que a outra. Claro, é importante nós pensarmos no sentido de grandezas, para que nós não nos auto-vitimizemos pensando que a nossa dor é a dor maior, que não existe outra igual. Não, se a gente olhar para o lado, se a gente olhar a TV, se a gente olhar o jornal, a gente vai perceber que existem dores bastante difíceis. Não faz muito tempo, cerca de uma semana, na região central do país, mais próximo ali de São Paulo, uma mãe, por um momento de distração, perdeu o seu filho, que correu até a via do trem e, caindo lá embaixo, não sobreviveu. A dor dessa mãe, para quem é mãe, para quem é pai, deve ser uma dor realmente indescritível. Por um momento de distração, ela sente aquela culpa. Quando entra a doutrina espírita na jogada, com o perdão da gíria, nós vamos perceber que é interessante nós também pensarmos que aqueles dois espíritos têm um passado, têm vidas pregressas e que existiram situações que talvez desencadearam naquele momento. Mas o nosso senso humano não vai poder nunca deixar se apagar o fato de que uma mãe perdeu o seu filho e que isso é doloroso. Então, existem dores muito grandes, muito difíceis, mas nós não podemos nos apegar nisso. Existe um tempo para que a gente se recupere, para que a gente se fortaleça, para restaurar o equilíbrio que é necessário a todos nós. Nem sempre, logo após o tiro, metaforicamente falando, nós já vamos nos sentir bem. Não, vai doer. Vai doer, vai levar um tempo que vai doer, não vai adiantar, em alguns casos, eu dizer que tenho fé em Jesus, que a dor da bala vai parar, porque é necessário um tempo. Agora, não acreditar que essa dor vai cessar é um caminho bastante difícil, que pode nos levar a uma doença bastante citada nos dias atuais, uma doença da alma, que pode agravar ainda mais a nossa vida, chamada depressão. No livro Libertação do Sofrimento, para nós realmente encerrarmos o capítulo 7, que tem por título A Presença de Jesus, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: mesmo que te conscientizes, mesmo que te distancies, aliás, por capricho, desequilíbrio e aflição, essa parte nós já ouvimos, a sua irradiação estará em torno de ti, envolvendo-te, a sua falando de Jesus, a irradiação dele estará em torno de ti, envolvendo-te até que te conscientizes da necessidade de absorvê-la. Vós sois deuses. Nós podemos abrir a porta para que essa presença esteja sempre a nos visitar, esteja sempre conosco. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações ou más tendências pelos seus próprios esforços? No que os benfeitores respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Ah, como são poucos os que sofrem, os que se esforçam, aliás. Com pouco esforço, aceitando essa visita
no lar, na sala da nossa alma, a visita, a presença de Jesus, com pouco esforço, nós conseguimos superar grandes problemas existenciais. Falta, às vezes, é a vontade. E sobre a vontade, o aniversariante de hoje, Leon Denis, um dos seguidores de Kardec, diz que a vontade é a maior de todas as potências da alma. Se a vontade é a maior, imaginemos o que nós podemos fazer se realmente nós quisermos. Se realmente nós empregarmos todo o nosso esforço verdadeiro, consciente e não automático naquilo que nos propormos. Sobre isso, no livro As Bênçãos do Meu Avô, de Rachel Naomi Remen, lá a própria Rachel conta a história dela com o pai, dizendo que o pai dela havia feito uma cirurgia fazia 10 dias. Mas, apesar de comer, de andar pelos corredores, ele ainda não falava. Não se comunicava. E ele sempre foi muito falante, isso chamava muito a atenção dela. As enfermeiras diziam que não era preocupante, que era da própria recuperação, mas a filha não se conformava com isso. Ao ver o pai sempre num estado de mudez total, chorava pelos cantos até que um determinado dia pegou um desses cremes de massagear, foi até os pés da cama, descobriu os pés do pai dela e começou a massagear. Naquele momento, enquanto massageava os pés de seu pai, Rachel aproveitava para contar a ele algumas lembranças que ela tinha enquanto filha, das horas que ele passava fazendo com ela o dever de casa, dos momentos felizes em que ele levava ela até a praça, empurrava o balanço e com ela lá ficava, das cantigas de ninar que ele fazia todas as noites. Mais tarde, da formatura da escola, pouquinho antes do primeiro dia que ela foi para a escola, momento em que ele estava lá tirando foto, todo bobo, como boa parte dos pais, naquele amor, acaba tirando fotos. E às vezes, essa relação de jovem com os pais é um pouco engraçada, porque às vezes o pai quer levar até a porta da escola ou até a porta da sala e a criança, um pouco independente demais, fica até com vergonha do pai ou da mãe. Ah, mãe, fica ali na entrada, eu sei aqui o caminho. Ô pai, deixa assim, deixa assim. E o pai todo bobo, se pudesse sentava do lado, na classe do lado, para ver o filho assim, assistindo a aula. Os momentos mais tarde que Rachel teve até a sua formatura como médica na escola de medicina, tudo isso ela contava para o seu pai enquanto massageava, até que ela chegou ao ponto do dia anterior à cirurgia, onde o pai trouxe uma série de papéis dizendo o que eles deveriam fazer caso ele desencarnasse na cirurgia. E depois daquilo ela disse: pai, você está bem. Olha só, você está vivo, você está bem, você está caminhando. E eu te amo. Cobriu os pés do pai, correu até a cama, deu um abraço. Nesse momento o pai deu uma leve risada, abraçou a filha e começou a falar. O carinho que as pessoas recebem, às vezes, tem um poder inimaginável. Porque assim como nós precisamos nos sentir amados, as pessoas também precisam. Às vezes é necessário que nós mostremos que a gente se importa com elas, que nós nos importamos com elas. Numa ligação, numa visita. A pessoa trabalha, às vezes tem 2 empregos,
tem a faculdade, tem os filhos, mas consegue dar uma fugidinha de 1 hora e vai lá almoçar com a sua mãe, com a sua avó. Consegue ir lá no hospital porque um amigo ficou doente, enfermo. Num ato de esforço, às vezes sobre-humano, consegue encaixar aquela visita na rotina. E isso faz diferença para quem recebe esse ato de carinho. O carinho é filho do amor, e o amor só faz bem às pessoas. E justamente esse potencial que todos nós temos, que é o amor, ele às vezes precisa de combustível, que ele está um pouquinho meio que defasado, o tanque está meio vazio, porque a vida bate de todos os lados e nós vamos esquecendo que nós temos coisas boas dentro de nós. Então falta um pouquinho de combustível e às vezes esse carinho é o combustível que faltava para que esse ciclo benéfico se inicie. Porque ao mesmo tempo que a filha deu carinho ao pai e o pai se sentiu bem, a filha sentiu de volta essa alegria de ver aquele que lhe deu a oportunidade da vida bem novamente de saúde. E quando nós estivermos nos sentindo totalmente sozinhos, sem posto de combustível ambulante, ou seja, sem um amigo, sem um familiar próximo para nos abastecer de carinho, de amor, saibamos que Jesus está lá. Jesus está lá. E aí, para que nós reflitamos um pouco com relação a essa presença de Jesus, sobretudo no ano que está se iniciando hoje, nós vamos compartilhar uma poesia do espírito Casimiro Cunha, contida em uma das obras do médium Francisco Cândido Xavier, sob o título Cartas do Evangelho. E começa desta forma. Entre um ano que se vai e o outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho da tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem. Conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. E nesse ano novo, naquela sala cheia de espelhos, no chão, no teto, aos lados, que nós possamos, ao entrar nessa sala, que tem na porta o título 2019, enxergarmos não só um reflexo, mas dois. Porque Jesus estará ao nosso lado se nós quisermos. Muito obrigado e uma boa noite.